Evangelho de Mateus, capítulo 2. Esses dias eu estava orando e eu queria trazer uma palavra aqui para ajudá-los da maneira que Deus tem me ajudado nesses últimos dias. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 2, a partir do verso 9. Esse texto fala da visita dos magos à casa de Jesus, à casa de Maria, de José e Maria, onde Jesus vivia. E ele tem um caminho que eu quero mostrar para vocês, que eu nos últimos dias venho me perguntando a Deus, por que algumas coisas elas parecem ser roubadas de nós? Por que algumas vezes nós estamos orando, nós estamos na igreja, nós temos sonhos e de repente parece que aquilo foi roubado, foi tirado de nós? E eu estava lendo as Escrituras e eu olhei aqui nesse texto uma palavra e saltou. Eu vou ler o versículo 13, final dele, e tem essa frase aí, olha: porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Está assim na sua Bíblia? Muitas vezes a gente não tem um discernimento claro do que está por trás dos assuntos. O doutor, fundador da igreja e do ministério de Nova Vida, Bispo McAllister, já falecido, ele dizia que uma das ferramentas primordiais para a vida é o discernimento espiritual. Quando Pedro estava na igreja em Atos, lá no capítulo 5, Ananias e Safira chegaram para o culto. Na realidade chegou primeiro Ananias, e ele trouxe uma oferta para a reunião. Diz a Bíblia que ele colocou a oferta no altar, aos pés dos apóstolos. Pedro olhou para ele. Ninguém tinha mandado uma mensagem de WhatsApp, ninguém tinha dito para Pedro: dá uma olhada nesse caboclo na igreja, fica de olho nesse cabra que ele veio de outro ministério, lá ele deu problema, aqui também pode dar. A Bíblia diz que Pedro fez essas declarações: Ananias, como é que Satanás achou espaço no teu coração? Então o discernimento do Espírito permitiu Pedro conhecer o que estava por trás, o que estava oculto, a real intenção e a verdade na atitude de Ananias e depois da mulher dele, Safira. Quando os magos e sábios chegaram à casa de Jesus, onde Maria residia, Jesus não estava mais numa manjedoura. Alguns dos historiadores dizem que ele tinha perto de 2 para 3 anos, e ele estava perto da mãe. E diz aqui o verso 9, 10, 11, diz que eles entraram na casa, viram o menino com Maria, verso 11, e eles prostraram adorando ao Senhor Jesus. Ele era um menino, mas eles viram nele que ele era o Messias, que ele era o Cristo encarnado. Eles tiveram essa revelação, e eles não só se prostraram adorando, mas diz o texto que eles abriram os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Quando eles saíram para ir embora, lê comigo para você ver o verso 12. Tem essa frase aí, ó: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, não deveriam voltar à presença de Herodes, mas deveriam voltar ou ir embora por outro caminho. Então veja, algumas vezes nas nossas vidas, nós estamos no lugar que Deus queria nos levar,
Nós estamos diante da revelação que Deus nos trouxe. Eu não sei quem viu esses dias o testemunho do Casagrande. Alguém que viu nas redes sociais? Está bombando nas redes sociais. Ele tem um livro escrito dele, falando eu e meus demônios, os demônios da minha vida. E ele dá um testemunho que ele era do lado de lá das trevas. Ele falou assim, eu andava com Lúcifer. E ele começou por meses agora, por anos da vida dele, ter experiências espirituais, de ver na casa dele vultos, de ver manifestações visíveis. Casagrande, o comentarista da Globo, de ver e essas forças do mal se materializarem, tocarem no corpo dele. E num dia, até no testemunho dele, lá em São Paulo, numa igreja de um pastor amigo, lá do pessoal do Kadosh, ele disse que ele foi vendo os espíritos se materializarem e virem para pegá-lo. E ele foi encostando na parede, o diabo apareceu do lado dele, e ele dizia para Lúcifer: faz alguma coisa, me livra deles. E na alma dele, ele nunca tinha orado, ele nunca tinha acreditado em Cristo. Ele começou a gritar por Jesus. E Satanás dizia: você não crê nele, você não tem fé nele, você sempre o ridicularizou. E ele começou a gritar com mais intensidade. E ele disse no testemunho que Cristo, mesmo sendo ele ímpio, ateu, incrédulo, tendo vivido debaixo de droga, tendo tido overdose, quase morrido, esse Cristo estendeu a mão de misericórdia para a minha vida e me socorreu e pôs todos os demônios para correr. E ele disse, inclusive o diabo, e ele disse: as escamas dos meus olhos caíram. E ele disse: eu não tenho igreja, eu não sou de nenhuma religião ainda, mas eu tenho orado e tenho visto Cristo abraçar a minha vida. Procura lá, digita no YouTube, você vai ouvir o testemunho dele, você conferir o que eu estou falando, você tirar a prova dos 9. Eu tinha um tio criado na igreja, músico, e ele sempre negou a existência dos demônios, do diabo, das forças do mal. E ele entrou numa relação extraconjugal que trouxe muita luta para minha tia, para minha prima, meu primo. Ele saiu de casa. Aquilo foi um tormento por 2 anos. E nós começamos a orar com a minha tia, com meus primos, orar, e não sabíamos o que fazer. Um dia eu fiz uma oração louca. Eu falei: Deus, mostra para esse cabra o que é que está nessa vida. E ele estava no carro dela, ela manifestou o demônio que estava nela. E as portas do carro não abriam. E o diabo tomou essa mulher, ela cortou ele inteirinho com as próprias mãos. E ele num desespero louco, ele disse assim: Deus, se o Senhor me livrar, eu quero reconstruir minha vida, minha casa. E a porta abriu, ele caiu do carro para fora. Se você vê o testemunho da restauração que Deus fez na vida desse homem. Eu conheço pessoas sentadas na igreja que elas têm, eu vou usar uma palavra, não é para machucar não, elas têm a ignorância de acreditar que isso é papo religioso, que isso é papo de pastor, que isso é para gente que não tem cabeça, que isso é para Zé Povinho, para gente de mentalidade curta, que se manobra facilmente. Até que um dia ele se depara com uma força como essa que o Casagrande falou, porque ele ridicularizava na televisão a fé, os crentes. E agora está dando testemunho da libertação que Deus trouxe. Ele disse que ele encostava na parede, ele sentia que a morte estava chegando e ele viu. Não é de falar, ele falou assim: eu vi, materializou, veio na minha cara. E eu gritava por Cristo e Cristo entrou. Então, existem situações espirituais que estão tentando roubar o que Deus te deu, estão tentando destruir sua família. O diabo nunca faz um trabalho pensando em você, ele sempre pensa no que você gerou, no que Deus pôs nas suas mãos.
Quando a gente não discerne isso, nós criamos uma zona de luta para os nossos filhos que é inimaginável. Quando Deus chamou Gideão, olha o que Deus disse para Gideão: destrói os ídolos da casa de teu pai. Por que Deus falou isso? Porque os demônios que Gideão tinha para lutar não eram só os dele, eram os que o pai dele não destruiu, eram as coisas equivocadas que os pais permitiram. Esse texto é um texto que nos orienta, porque veja, esse espírito de Herodes é um espírito que reina hoje, é um espírito que tenta roubar, ele tenta matar o projeto antes de nascer. Mas eu vim aqui essa noite para dizer para você que esse espírito não terá mais vez na tua vida, na tua casa e na tua família. Satanás não vai matar e não vai roubar aquilo que Deus está gerando na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então preste atenção no que eu vou falar. Primeiro, Deus vai falar com você nesses dias de forma clara e poderosa. E vai ser desse jeito aqui que está descrito no 12 e no 13 de Mateus. Lê para você ver: sendo por divina advertência prevenido em sonho por Deus. Deus vai usar sonhos, Deus vai usar visão, Deus vai usar pessoas, Deus vai te dar pensamentos tão claros que você vai discernir que Deus está te orientando. Olha o verso 13. Quando eles vão embora, lê para você o que está aí na Bíblia no verso 13 e grifa na tua Bíblia: eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Meu irmão, você vai estar dormindo, Deus vai pôr um anjo lá do teu lado para falar com você. Não faça esse negócio, não entra nessa sociedade, sai fora dessa pessoa, desassocia desse negócio, vai por esse caminho, esta é a porta que eu te abri. Deus vai te orientar de forma poderosa nesses dias. Deus vai falar com você. Eu estava indo pregar em São Paulo uns anos atrás. Eu estava na Bandeirantes, passei o segundo pedágio, estava chovendo muito, ninguém me mostrou. Eu vi no vidro do meu carro, no para-brisa do meu carro, eu vi o rosto de uma pessoa, como se alguém tivesse posto na tela uma imagem. O rosto de uma pessoa. Eu levei um susto e repreendi na hora: está amarrado. Falei: meu Deus, está chovendo tanto que eu estou ficando maluco. Eu cheguei para pregar em São Paulo numa mega igreja, mais de 4.000 pessoas. Eu entrei atrasado porque estava chovendo, cheguei, o pastor me levou, sentei. Quando eu cheguei para pregar, no primeiro banco estava sentada a pessoa que eu vi no meu carro. Eu olhei para ele, falei: rapaz, quem é você? Ele se levantou, falei: rapaz, Deus me deu uma visão com você no vidro do meu carro. Eu não conhecia a pessoa. Falei: Deus está mandando orar pela tua vida. Aquele moço, Pedrinho, que jogou no Vasco, ele estava no Palmeiras e ia ser mandado embora no outro dia. No dia que ele ia ser mandado embora pelo Palmeiras, a seleção brasileira convocou ele para jogar um amistoso. Mudou a carreira dele. E ele saiu de casa e disse: Deus, eu estou indo para o culto. Se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Deus me usou para falar com aquele moço de forma gloriosa aquele dia. Ele se tornou um discípulo de Jesus, um amigo, um servo do Senhor. Eu queria dizer para você que Deus vai falar com você de forma poderosa. Agora veja aqui, está no texto, segunda coisa. Quando Deus fala com José, aqui no verso 13, olha que detalhe interessante. Deus diz assim para ele: dispõe-te, lê na Bíblia, você lê e marca na Bíblia, mas anota aí: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge por Egito e permanece lá. Nesses dias de crise, Deus vai esconder você. Ah, você não está ouvindo, não é possível, gente. Deus vai esconder você como Ele escondeu José e Maria. Tem certas situações que você está enfrentando
que querem tragar a tua vida, tragar teu casamento, tragar tuas finanças, mexer na vida dos teus filhos, mexer no ministério que Deus te confiou, mas Deus vai esconder você. Satanás não vai te achar, teus inimigos não vão te achar, as armas preparadas contra a tua vida não vão prevalecer. Deus vai esconder você. Quando Elias pregou a mensagem que ele pregou para Israel no tempo dele lá para Acabe, todo mundo queria a cabeça de Elias, mas diz a Bíblia, está no texto: esconde-te no querite. É Deus. De vez em quando eu sinto Deus esconder minha vida. Tem gente aqui que está passando luta e não sabe. Você pensa que é Deus, é prova. Filho, não é prova, Deus está te escondendo. Por que Deus está te escondendo? Para preparar você para outra etapa que vai vir. De vez em quando Deus faz com a gente o que Ele fez com Ana. Ana não gerava filhos. Ela pensou que era um problema, que Deus estava contra ela, que ela era amaldiçoada. E ela começou a fazer a conta daquilo que ela não tinha. Querido, antes de você dizer o que você não tem, começa a nominar o que você tem. Tem alguém aí hoje? Primeira coisa que você tem que nominar. Quem está vivo aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Significa que Deus não terminou o que Ele começou na tua vida. Significa que tem vida aí. Significa que Deus tem coisa para fazer. Significa que Deus tem promessa para cumprir. Significa que Deus vai permitir. Gente, quando Deus não tem mais nada para fazer, Ele recolhe. Quando Deus não tem mais nada para fazer, Ele manda anjo que chega e diz assim: põe tua casa em ordem, que você está com os dias contados. Falou isso para Ezequias. Ezequias virou para a parede e falou: Deus, como é que eu posso estar com os dias contados se eu tenho um monte de coisa para fazer e eu tenho sido fiel? E o profeta que entregou a mensagem estava saindo do palácio. Deus falou assim: volta lá. Ele teve que voltar e falar assim: olha, eu ia te recolher, mas quero te dizer, estou te dando mais anos de vida, estou parando o sol e lua, estou curando a tua enfermidade, estou dando vitória contra os seus inimigos e estou te abençoando de forma tremenda. Querido, quando Deus tem uma coisa para fazer na nossa vida, Ele permite que a vida permaneça. E de vez em quando Deus põe a gente nesses lugares estranhos da vida, que é o querite. Lá no querite tem aquela provisão diária. Você não está tendo o que você tinha, você não está conseguindo o que você conseguia, mas Deus te põe ali para provar a tua fé, para testar teu conhecimento da graça, para preparar você para coisas grandes. Porque quando você come da comida que Deus serve no bico dos pássaros, você se credencia para a casa da viúva. Quando você passa pela casa da viúva, você se credencia para ser servido em banquete que anjos vão trazer na tua mesa. Querido, tem estágios que Deus está preparando você para ir, e Deus não vai trocar você de nível. Deus vai pôr você numa nova dimensão. Deus não vai pôr você do segundo ano para o terceiro. Deus vai levar você para uma dimensão muito maior, muito mais ampla, para que o nome dele na sua vida seja glorificado. Olha o que Paulo diz: eu sei estar contente quando as coisas estão dando certo, mas também você está contente quando as coisas não estão indo. Olha Deus falando para gente, é Maria, é o Filho de Deus, Jesus. Deus falou assim: esconde meu filho. Deus podia dizer assim: pode ficar de boa, que quem levantar vai morrer. Não, disse assim: esconde ele, esconde essa moça, esconde esse empresário, a cabeça dele está a 1000, esconde ele um pouquinho, retém ele, porque gente, sucesso sem saber administrar a caminhada é porta para fracasso que a gente não levanta mais. Repara como as pessoas ficam humildes quando elas perdem. Reparou? Aparece no culto, ora, faz vigília às 6 da manhã, faz jejum de 21 dias. Aí o cara está prosperando, nadando de braçada, quer nem saber de Deus, meu amigo. Eu estou com a agenda lotada, não consigo vir no culto, pastor, sabe por quê? Eu tenho uma casa lá em Angra, eu não posso deixar minha casa sozinho. Você conhece gente assim? Aqui não tem ninguém, mas na igreja que eu pastoreio, eu tenho um moço que tinha 8 mil funcionários. Falei para ele: mano, você está sumindo da casa, você está sumindo do altar, não estou te vendo orar. É, pastor, eu estou com muita prova, viajando muito, trabalhando muito. E, meu irmão, ele perdeu da noite por dia 5 mil funcionários.
Pergunta para mim quantos cultos ele estava domingo agora? 3, 8 da manhã, 10 da manhã, 6 da tarde. Perguntei para ele, rapaz, tu está crente? É, pastor, a prova está grande. De vez em quando Deus tem que esconder água. Porque, gente, nesse tempo em que Deus está nos escondendo, é para a gente ser livre do que está escrito aqui no verso 13. O espírito de Herodes que quer tomar, quer roubar, quer matar, quer frustrar. João 15, Jesus disse que o fruto, a árvore que está ligada nele e não dá fruto, ela faz o quê? Ele faz o quê? Corta. Mas a que está conectada nele, ele faz o quê? Ele poda. Poda faz parte do crescimento. Se Deus está te podando, é porque Deus quer que você cresça. E Deus poda, está lá em João 3 podas, na realidade são 4, mas eu vou falar as 3 primeiro. As 3 podas que estão lá, Deus fala: poda para mais fruto, poda para muito fruto e poda para mais fruto de muito fruto. Só que lá no verso 15 ou 17, só que chega uma hora que Deus te poda e o teu fruto permanece. É quando você está preparado para Deus entregar na tua mão coisa que Ele não dá para ninguém. Deus disse para José: esconde Maria e meu filho, esconde eles no Egito, porque vai ter uma hora que eu vou te revelar. Está aqui no texto, ó, até que eu te avise. Tem uma hora que você está pronto, aí Deus te mostra. Aí não é você, é Deus na tua vida. Aí não é você, é Deus nos teus sonhos. Aí na tua inteligência, é Deus na tua inteligência. Aí na tua mão habilidosa, é Deus na tua mão habilidosa. Aí na tua capacidade, é Deus na tua capacidade. Aí não que você joga, é como Deus joga na tua vida. Aí não que você escreve, é como Deus escreve na sua vida. Aí não que você canta, é o que Deus canta na tua boca. Quem está aí? Agora, nesse tempo em que Deus nos esconde para nos revelar, o inimigo está nos caçando para moer nosso casamento. Eu não conheço ninguém que casa com alguém e diz assim: estou casando com essa pessoa para daqui 3 anos pisar nela, arrancar a cabeça, vai comer na minha mão. A gente casa com o sonho de um projeto de vida e família que vai dar certo. Eu estava na cozinha da minha casa, eu tenho um garoto de 15 anos, solteiro, bonitão, cheio de Deus. E eu venho falar com a minha mulher na cozinha: mãe, o que é divórcio? O cara começou nessa conversa. E eu estava na sala ouvindo: mãe, e papi. Aí ele chegou nesse ponto: mãe, você e papai podem separar? Aí minha mulher falou assim para ele: aí camarada, que conversa que é essa? Onde é que você quer chegar? Minha mulher também, ela tem a pá curta. Ele falou assim: não, mãe, é que na classe que eu estudo, dos 40 alunos, 38 são separados, tem 6 filhos de pastores, só eu e outra menina lá, os pais ainda estão no primeiro casamento. E a pergunta foi: quando é que seus pais vão largar? A menina disse que não sabia. Mãe, eu falei que aqui em casa não tem esse negócio. Só que eu queria saber se você e o papai vai separar. Eu estava na cozinha, estava na sala, entrei na cozinha, ele me viu. A minha mulher falou: você viu o que ele falou? Eu falei: não, o que ele falou? Aí ela foi falar e falou assim: não, mãe, é um assunto meu e seu. Minha mulher queria que eu entrasse no assunto. Eu fiz assim para ela: não, deixa aí. Qual foi a mensagem de domingo? Pacto de sal. Chamei a igreja nesse compromisso. Porque sabe, gente, tem muita gente que é bom de garganta, é cheio de sair no Instagram, na foto e tal, mas na hora do vamos ver. E eu preguei lá na igreja: eu quero saber aqui quem é que tem pacto de sal, quem está nessa, que é sacerdote de lá. E eu vim com essa toada, e ele sentado lá ouvindo, e eu moí a cana em cima dos caras. Quando eu terminei, eu falei assim, e era sério, eu falei assim: eu quero, João, vem aqui, sobe aqui. Pus ele no altar, fiz as famílias se juntarem, peguei na mão dele e falei assim para ele: olha para mim, rapaz,
Eu quero te responder a pergunta que você fez para sua mãe lá na cozinha. Eu não vou trair você. Você está me ouvindo? Eu não vou trair sua mãe. E Satanás está ouvindo o que eu estou falando aqui. E ele vai querer provar isso. Mas eu tenho um pacto de sal com você. Eu peguei um pouco de sal, peguei na minha mão, pus na mão dele, segurei e falei assim: você vai ver o que eu estou te falando aqui na sua vida. Rapaz, esse moleque começou a chorar. Ele deitou no chão de tanto chorar. Irmãos, mudou o coração dele. Mudou, tirou o medo que estava lá dentro. Queridos, Satanás quer roubar nossas famílias. Satanás quer dizer que é possível separar, é possível largar, é possível trair, é possível ser. Isso é para quem não acredita na veracidade da palavra. Porque a palavra promete e ela nos capacita a viver uma vida que glorifica o nosso Deus nessa terra. Gente verdadeira, gente de palavra, gente séria, gente que ama a Deus, gente que tem compromisso. É disso aqui que eu estou falando. Esse espírito quer infiltrar na igreja, quer entrar na igreja e quer gerar relacionamentos de pessoas que apunhalam pelas costas, de gente que está no relacionamento para aproveitar, ser carona de oportunismo, gente que está na igreja, está do teu lado te abraçando, mas lá fora está te vendendo. Esse espírito não vai reinar nesse ministério, esse espírito vai reinar nessa igreja, esse espírito vai reinar na tua casa, esse espírito vai reinar no que você faz. O que você está fazendo vai, veja, você será como aquela menina na casa de Naamã. A lepra de Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou em Naamã. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então veja, como é que a gente vence esse processo? 4 coisas eu encerro. Primeira delas, quando Pedro estava preso, lá em Atos 13, lá em Atos 12, Herodes tinha dado uma sentença de morte para Pedro, o apóstolo, no outro dia. Mas está lá no texto, lê para você ver. A igreja orava. Quando a igreja ora, cadeias são quebradas. Quando a igreja ora, anjos são enviados com missão de autoridade para trazer grandes livramentos. Quando a igreja ora, portões de ferro são abertos. Quando a igreja ora, o céu vem para a terra. Quando a igreja ora, Satanás bate em retirada e Deus é glorificado. Quando a igreja ora, a serpente do divórcio tem a cabeça esmagada e Deus é glorificado. Quando a igreja ora, jovens e adolescentes são preservados em vida. Quando a igreja ora, drogados são libertos. Quando a igreja ora, avivamento chega. Quando a igreja ora, paixão é acendida no nosso coração. Quando a igreja ora, seu povo prospera. Quando a igreja ora, as trevas recuam e a glória se manifesta. Quando a igreja ora, meu Deus, eu sinto tanta presença do Espírito Santo nessa casa, esta noite. Pedro tinha sentença, a cova estava aberta, a sentença estava decretada. Mas quando a igreja orou, diz a Bíblia que um anjo entrou na madrugada naquela cadeia, e as cadeias caíram, e as cadeias foram partidas, e Pedro saiu daquela cadeia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando a sua oração é feita, você não está falando com Deus que não responde, você está falando e conversando com Deus que ainda responde. E eu tenho autoridade do Senhor para dizer para você essa noite nesse altar, eu sou como aquele anjo respondendo a Zacarias, respondendo a você essa noite: a tua oração foi ouvida. Vem resposta de Deus aí para tua casa, vem resposta de Deus aí para tua família, vem milagres aí de Deus para você. Se alguém tem fé, joga a mão em cima e dá um prato de vitória. A igreja bota. Segunda coisa, quando a igreja agora, o mal cai vencido.
Lê para você ver aqui, verso 11. Eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e fizeram o quê? O que é que diz aí? Prostraram e agora veja o verso 15. Ficou no Egito até quando? Até quando? Verso 19. Lê para você e grifa aí na tua Bíblia. Tendo Herodes, meu irmão, enquanto nós estávamos adorando aqui, eu estava ali em cima, a igreja estava adorando aqui. Eu estava em dúvida da palavra que pregar, meu coração não estava certo, mas eu estava ali, Deus confirmou essa palavra no meu coração. No meio da nossa adoração, começou a cair por terra os inimigos que têm se levantado para roubar as respostas de Deus na tua vida, frustrar as promessas de Deus para você, impedir que você chegue lá. Mas eu vim aqui essa noite como um profeta, eu vim declarar: a resposta já foi liberada. Quem tem fé, pega essa palavra e dá um brado glorificando. Meu irmão, o inimigo vai cair. Verso 19: Herodes caiu. Eu não sei o que na sua vida se levantou, mas se levantou para cair. Não vai ficar de pé, não vai prevalecer, não vai fazer frente, não vai impedir. O que Deus tem para fazer, feito será, para que Deus seja glorificado. Terceiro, Deus serve. Verso 15. Oração. Diga oração. Adoração. Verso 15. Leia comigo. Ficou lá até a morte de Herodes. Para quê? Grifa aí na tua Bíblia. Se cumprisse a palavra dita pelo Senhor por intermédio do Egito chamei meu filho. Meu irmão, seu tempo de obscuridade acabou. Deus está te liberando uma palavra de vida e poder. Escute isso, eu encerro. Uma garota lá da igreja, na área dela, foi considerada entre as 3 pessoas mais importantes do mundo que trabalham na área dela. Ganhou dinheiro, influência, viagem para a Holanda, Suécia, base da empresa na Alemanha, poderosa no sentido literal de tudo. Sabe uma pessoa que o que ela fala vira lei naquele assunto? Estudada, habilidosa. Ela foi fazer um exame, e quando ela fez o exame, a empresa mandou ela com urgência para a América. E quando ela voltou, tinha um diagnóstico: os nódulos do câncer tinham tomado o corpo dela. E o médico disse para ela: se você tiver 6 meses de vida, é muito. A empresa tirou ela da função e disse: vai para casa, vamos pagar tudo que é seu, não tem o que fazer, não tem tratamento. Qualquer coisa que fizer para você é para postergar a tua vida 2 meses, 3 meses no máximo. O mundo dessa garota, inteligente, próspera, influente, bonita, fez assim, ó. Eu estava entrando na igreja, na porta, ela me encontrou e ela disse assim: que Deus é esse que pega a nossa vida e destrói? Eu falei: não, você está falando de outra pessoa. Como é que Deus permite pessoas boas, pessoas que querem bem, passar por isso? Eu falei: filha, a questão não é o que Deus permite, a questão é onde os homens entraram. Os homens pegaram a chave do processo e deram na mão de Satanás. Então a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, e faz parte do sofrimento da caminhada humana, as lutas. Ela ficou amarga uns dias, foi embora, não falou nada, só falou isso nas costas.
Caiu o cabelo. Ela começou um tratamento, caiu o cabelo. Ela inchou. Ela ficou irreconhecível. E ela começou essa guerra interna que a gente tem quando a gente quer tentar explicações para o que está acontecendo. Quando a gente quer racionalizar o que está ocorrendo. Nós vivemos um tempo estranho, um tempo da autorregulação. A pessoa olha e fala: não, eu não mereço isso, eu sou um cara bom, eu sou um cara joia, eu não faço mal para ninguém, eu não bebo no fumo, eu tenho uma única esposa, eu só quero viver e ter uma vida digna. É como se Deus fosse culpado. É como se Deus fosse responsável pelo erro. Nós somos responsáveis pelo erro. A grande dor do coração de Deus é a dor que todo pai tem quando o seu filho, criado por ele, vai embora, dá as costas e não diz nem tchau, nem obrigado. Foi o que nós fizemos. Fizemos com o pai que nos criou. Nós queremos viver uma vida desassociada, por nossa própria conta, sem ter que responder por nenhum ato. E ela estava em casa e ela começou nessa vertente. De repente ela teve um insight. Ela fez uma volta para dentro dela e ela disse: foi Deus quem me colocou onde eu estava. E na realidade eu me esqueci dele. E fui eu que me joguei nesse lugar. E ela voltou no culto e estava tendo uma adoração. Eu não a vi no culto. E ela estava adorando. No meio da luta dela, adorando. E ela orou: Senhor, se eu morrer hoje, eu estou feliz, porque eu sei para onde eu vou amanhã. Acabou que todo mundo foi embora, não tinha mais ninguém. Eu peguei minhas coisas, estava saindo, encontrei ela na porta. E ela me viu, ela olhou para mim, ela falou: pastor, o senhor pode me dar um abraço? Eu abracei ela. E ela disse: eu tenho poucos meses de vida, mas hoje eu tive um novo encontro com o Senhor aqui nesse lugar. E eu disse para ela, peguei na mão dela e falei assim: e no nome de Jesus, está cancelado o teu funeral. Foi embora. 2 domingos, 3 ou 4 domingos atrás, ela deu um testemunho de cura completa. Uma palavra. E ela disse: a questão não era o câncer que eu tinha na minha carne, era o câncer dentro do meu coração. Queridos, Satanás está tentando roubar gente que Deus colocou aqui, ó. Escute, ouça com carinho. Deus deu a muita gente que está aqui coisas que não deu a outros, e Satanás vem tentando roubar isso. Mas essa noite ele caiu outra vez. Deus está falando com você de forma clara e poderosa. Porque o que Deus tem para a tua vida, Deus tem pressa para fazer. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Eu vou fazer uma oração diferente. Preste atenção. Ouça com carinho. Se Deus falou com você essa noite, sai do teu lugar e chega aqui na frente para a gente orar. Só se Deus falou com você. Deus não falou com você, fica onde você está, Deus te abençoe. Deus falou com você, chega aqui pertinho, ó, encosta no altar. Encosta aqui, eu já estou aqui, gente. Vem cá. Vem para cá. Pega a tua mulher e fala: ó, Deus falou comigo. Se ela não falou com ela, deixa ela aí, vem você. Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo. Vem para cá, chega. Deus vai dar a alguns que estão aqui agora, nesse exato momento. Deus vai dar a alguns que estão aqui vitória sobre o medo.
Alguns que estão aqui estão debaixo de um pavor, de um medo absurdo. Você acha que é o diabo que está te roubando? Não é o diabo, é o medo. Deus não se move na nossa vida, ouça com muita clareza isso. Deus não se move na nossa vida porque a gente tem problemas. O que move Deus na nossa vida é a nossa fé. Pare de apresentar a tua luta. Pare de apresentar a Deus seus problemas. Apresente sua fé. Pastor, mas eu não vou falar com ele da minha luta? Ele é meu pai, sim. Fala, Senhor, estou com essa luta no casamento, mas eu creio. Eu acredito. Eu acredito numa virada. Eu acredito numa porta que está se abrindo. Eu acredito na tua intervenção na minha vida e na minha causa agora. Nós estamos apresentando para Deus só nossas dores, lágrimas, sofrimento. Precisamos apresentar para Ele a nossa fé nele. Tudo é possível para quem? Para quem? Quando o pai daquele menino que caía moço, caía no fogo, caía na água, o demônio tomava ele e o destruía. Quando o pai do menino chegou e apresentou o menino, Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. Sabe o que ele respondeu? Ajuda-me na minha ausência de fé. Ele não disse: ajuda-me resolvendo o problema do meu filho. Não, ele disse: ajuda-me na minha ausência de fé. Eu preciso crer. Aí Deus olhou para ele, teve misericórdia dele, e com essa fé limitada Deus fez algo sobrenatural. Disse: Satanás, saia. Diz a Bíblia que Satanás agitou o garoto e saiu e deixou o menino como morto. Quem olhou falou assim: nossa, morreu. Porque Satanás quer fazer isso, imprimir a morte. Mas Jesus tomou o menino e o levantou e o devolveu ao seu pai. Quando a palavra está sendo pregada, sabe o que está fazendo? Deus gerando fé no teu coração. Quando você está orando, você está gerando fé no seu coração. Quando você está adorando, você está gerando fé tremenda em Deus no seu coração. Apresente sua fé. Deus pode fazer as coisas sem a gente pedir, porque Ele é Deus. Mas sempre que Jesus se moveu, Ele disse: eu vejo sua fé. Eu vejo sua fé. Eu vejo a sua fé. Eu vejo a sua fé. Eu vejo a sua fé. Ele disse para uma mulher: grande é a tua fé, mulher. Porque ela perseguiu aquela vitória. Amados, revele a tua fé hoje. Revele a tua confiança. A maior dor do coração de Deus é quando nós deixamos de acreditar. Mas eu estou diante de um povo aqui que crê. Crê nos milagres. Crê na intervenção desse Deus. Crê na porta que Ele vai abrir. Crê na palavra que Ele liberou. Crê na tua, na sua. Meu Deus, os que creem, levantem as suas mãos e comecem a adorá-lo agora.